Olha, eu vou te falar que aí sim fomos surpreendidos novamente. Primeiro, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva no canal. Eu vou falar uma coisa, o YouTube, nas eleições de 2018, promoveu vários canais de extrema-direita e nada indica que em 2022 será diferente. Por isso é tão importante você se inscrever, não só aqui, mas também em outros canais de esquerda, para aumentar o nosso alcance, para a gente chegar com força contra esses bandidos. Por falar em bandido, vamos falar aqui sobre alguns bandidos. Eu já estava falando aqui nas últimas semanas que o Bolsonaro vai ser traído por muita gente. Prepara! Nos próximos meses veremos traições assim, uma atrás da outra contra o Bolsonaro e as coisas vão se intensificar em abril, maio e junho. Aí você vai ver uma debandada geral. Ok, só que uma traição que Thiago, eu não esperava, eu não fazia ideia. Pelo menos não agora, talvez lá para maio, junho e julho, como eu falei, abril, maio, junho, julho, como eu falei, ali eu espero qualquer um trair o Bolsonaro, só não os filhos dele. Mas o Mourão começou a conversar com o general Santos Cruz. General Hamilton Mourão conversando com o general Santos Cruz, que se filiou ao Podemos, que é o partido do juiz ladrão chamado Sérgio Moro. O Sérgio Moro se filiou ao Podemos no dia 10. A partir de então, ele se tornou o candidato oficial da terceira via para toda a grande mídia. A grande mídia dá a um candidato que tem menos de 10% de intenção de votos uma cobertura maior do que a cobertura que eles dão ao Lula, ao Ciro Gomes, ao Rodrigo Pacheco e a todos os outros presidenciáveis juntos. Ainda mais você pensar que o Ciro Gomes está empatado com o Moro e que o Lula tem 4 vezes mais intenções de voto que o Moro. Para você ter ideia, quando o Lula foi para a Europa, o Jornal Nacional não mostrou. Só mostrou o Lula sendo recebido pelo presidente da França porque ele foi recebido com pompas de chefe de Estado. Se não, o Jornal Nacional não mostrava. E olha, foi uma matéria de 50 segundos. Já o Moro, eu lembro do Jornal Nacional dando 5 minutos para discurso do Moro em Harvard, eu não lembro onde, nos Estados Unidos. Agora cobrem o Moro com, o Moro se filiou ao Podemos, aí fala toda a grande mídia sobre o Moro e tudo mais. Ok, isso faz com que muita gente que está apoiando o Bolsonaro, e eu estou falando aí, não estou falando dos eleitores bolsonaristas só não, eu estou falando principalmente de grupos políticos que apoiam o Bolsonaro, comecem a pensar em mudar de lado, porque afinal, esse pessoal está sempre onde está o mercado financeiro, e o mercado financeiro hoje elegeu o Moro como seu candidato. Ok, aí o que acontece? O Mourão começou a conversar com o general Santos Cruz, os dois são amigos, inclusive o Mourão é uma das pessoas que queria o Santos Cruz no governo Bolsonaro. Para quem não se lembra, o general Santos Cruz foi ministro do governo Bolsonaro, ele foi fritado, né? Fritaram o general Santos Cruz por um mês, logo nos primeiros meses, foi maio, abril de 2019, e aí ele foi demitido, e todo mundo fala que é por conta do Carlos Bolsonaro. O general Santos Cruz, ele era ministro e ele era um dos chefes da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo, que muita gente não sabe, mas tem verbas de mais de 200 milhões de reais por ano para gastar em publicidade. O Carlos queria que essa verba fosse gasta nos canais bolsonaristas, tanto de YouTube como nesses blogs. Tem vários blogs bolsonaristas, Jornal Cidade Online, Revista Oeste. Enfim, parte da estratégia de comunicação deles é ter centenas de blogs que publicam mais ou menos o mesmo conteúdo. Assim, quando você vê, é uma enxurrada de notícias de locais diferentes com a mesma narrativa. E as pessoas tendem a acreditar mais porque não vem de uma fonte, vem de diversas fontes. Ok, aí o que acontece? O Santos Cruz não queria liberar o dinheiro para eles, queria liberar dinheiro para um outro pessoal. E aí, agora a gente sabe, o Moro sempre teve o gabinete do ódio dele. Porém, e veja, ligado até com o pessoal do MBL e tudo mais, porém, só começaram a utilizar agora. E parte do gabinete do ódio do Sérgio Moro se chama Rede Globo, Folha, Estadão e tudo mais. Ok, o Santos Cruz ligou pro Mourão e falou, Mourão, a gente quer uma parceria contigo, você é vice do Bolsonaro, parte do bolsonarismo gosta de você. E a nossa estratégia aqui, a estratégia do fascismo Sérgio Moro, é o quê? É roubar os fascistas bolsonaristas, porque fascismo é fascismo. Muita gente começou a falar, olha, o Moro é a segunda via, o Moro não é a terceira via, ele é a segunda via do bolsonarismo. Eleitoralmente sim, mas na verdade o Sérgio Moro chocou o Bolsonaro. A gente sabe muito bem disso, quem começou com o fascismo no Brasil, lá atrás foi Aécio Neves, mas o Sérgio Moro intensificou isso. E fascista por fascista, eu vou falar, o Sérgio Moro é bem pior no fascismo, eu quero dizer, do que o Bolsonaro. Em outras coisas não sei, mas em ser fascista e ser ditador, o Sérgio Moro é 10 vezes pior que o Bolsonaro. Eu falo isso como alguém que está aqui todos os dias mostrando a cara, dando a cara a tapa
contra o governo Bolsonaro. O Sérgio Moro, por muito menos do que eu faço aqui todos os dias contra o Bolsonaro, o Sérgio Moro mandou a Polícia Federal na casa e no escritório do Eduardo Guimarães, que ele tem um canal que é o Blog da Cidadania, aprender os celulares dele, aprender os computadores. Imagina alguém vem aqui, aprende celular, aprende computador, aprende tudo, com uma denúncia qualquer inventada, só pra ferrar com a vida dele. Deu um prejuízo de mais de 50 mil pra ele. Só pra você ter ideia, ferrou, ele teve que devolver o escritório, ele perdeu o escritório dele. Porque imagina se tem um escritório, a Polícia Federal vem e aprende absolutamente tudo, baseado em nada. Sérgio Moro, viu? Sérgio Moro. Ó, tá. O Sérgio Moro quer cooptar parte do fascismo do Bolsonaro e a ideia dele é a seguinte: alguns fascistas gostam do Mourão. Mais do que isso, muitos fascistas que estão nas fileiras militares, ou seja, tanto os praças, os recrutas, como os nas maiores fileiras generais, eles têm respeito pelo Mourão. Mais do que isso, o Mourão, ele é amigo de vários generais, ele é general. O Santos Cruz não, muita gente não sabe, o Santos Cruz é general de 3 estrelas. Ele não chegou a ser de 4 estrelas, é uma indicação, como quase tudo no exército, é uma indicação política. E o Santos Cruz não tinha amigos suficientes para chegar ao topo da carreira, tanto é que ele foi para a reserva com apenas 3 estrelas, tá? E o Mourão não, o Mourão tem mais amigos. Juntando os dois, eles conseguem cooptar para o lado do Sérgio Moro boa parte dos generais, de coronéis, tudo mais. Ok, o plano deles é esse. Para surpresa deles, o Mourão falou, pô, eu aceitaria sim ser vice do Sérgio Moro, por que não? Eu sou vice do Bolsonaro e o Mourão tem um trunfo, ele tem uma carta na manga que pouca gente tem na política hoje em dia. O Mourão foi extremamente leal ao Bolsonaro. O Mourão, em qualquer momento, do ano passado ou desse ano, se o Mourão renunciasse ao cargo dele, sabe o que aconteceria? O Centrão ia crescer o olho no Bolsonaro, por quê? Porque o Bolsonaro sofrendo impeachment e não tendo um vice, o presidente que assume por 3 meses é o presidente da Câmara dos Deputados, no caso hoje, Arthur Lira. E aí esse presidente teria caneta como presidente da República e teria todas as condições de comprar votos para ser eleito em eleição indireta presidente da República por um mandato tampão. E aí, tendo um mandato tampão, primeiro, iam ter a chave do cofre sem precisar do Bolsonaro, e segundo, poderia até tentar a reeleição alguém do Centrão, poderia até eleger não o Arthur Lira, mas algum aliado dele que tivesse alguma chance de reeleição. Só para você ter ideia do que aconteceria se o Mourão simplesmente renunciasse. Ele não precisava bater no Bolsonaro, bater, eu quero dizer, com falas, com críticas, não precisava fazer acusação nenhuma no Bolsonaro, não. Só a renúncia do Mourão ia ser um desastre para o Bolsonaro. Mas não renunciou. Mais do que isso, o Mourão podia ser um vice como o Temer, que podia articular contra o Bolsonaro, e eu vou falar, se o Mourão quisesse articular contra o Bolsonaro, hoje, o Mourão seria o presidente da República. Ele não quis articular contra o Bolsonaro, deu a liberdade plena para o Bolsonaro fazer o que faz, e eu vou falar, o Mourão, eu vou falar Sérgio Mourão, o general Mourão, Hamilton Mourão, ele concorda com o governo Bolsonaro, ele gosta do governo Bolsonaro. Ele pode ser humilhado em muitas coisas, o Bolsonaro humilha ele publicamente várias vezes, ele já perdeu a paciência, ele não gosta do Bolsonaro, mas ele concorda com as atitudes do governo Bolsonaro. Quando o Sérgio Camargo, lá da Fundação Palmares, toma alguma atitude racista, o Mourão aplaude, ele sorri, ele fala, pô, que legal. Quando o Bolsonaro tem alguma fala racista, homofóbica, alguma fala contra minorias, o Mourão aplaude, ele fala, pô, que legal. Ele discorda do Bolsonaro em uma coisa ou outra, principalmente na pandemia. Mas, na maioria das coisas fascistas que o governo Bolsonaro faz, nessas pautas identitárias, que eles falam que são conservadores, mas na verdade que eles querem é ferrar a vida de toda a população, o Mourão gosta. Ele tem várias declarações de antes dele ser vice-presidente, e tinha a declaração que ele falava que era contra 13º, nesse mesmo dia em que ele falou que o 13º salário tinha que acabar, ele estava falando com empresários, também criticou férias. Não, por que só no Brasil que tem férias e 13º? Férias existem em quase todo lugar do mundo, mas para o Mourão não. O trabalhador não tem que ter férias, tem que ser explorado mesmo e trabalhar em regime de semi-escravidão. Esse é o Mourão. Ele é um cara que é neoliberal. A única coisa que ele talvez não goste do governo Bolsonaro é que o Bolsonaro não fez as privatizações e as reformas que prometeu. Fez menos, bem menos do que prometeu. E a única reforma mesmo que o governo Bolsonaro fez, que foi a da Previdência, só saiu por causa do Rodrigo Maia. Se fosse o Arthur Lira, presidente da Câmara naquela época, não saía a reforma da Previdência não saía mesmo. Então, o Mourão, ele dá um match com o Moro. Mourão é a chapa que está se desenhando, e o Santos Cruz, que poderia ser vice do Sérgio Moro, estava todo mundo falando sobre isso, ele quer sair para senador.
Ele quer ser senador, não quer ser vice. Por quê? Porque o Santos Cruz também não é bobo. Ele sabe que tem uma chance muito grande do Moro perder. Então, para que ele vai concorrer a vice? E aí ele fica sem cargo e tudo mais. Se ele pode concorrer a senador em algum estado onde ele saiba, ele tem pesquisas internas, que ele tem chance de ganhar, e aí talvez ele vire senador, o Moro e o Mourão ficam lá sem cargo, os dois, e ele pelo menos vai ter um cargo. Só que o Mourão também está pensando em ser senador, ou pelo Rio de Janeiro, ou pelo Rio Grande do Sul, ou o governador. É difícil, hein? Tá difícil. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som, lá em Santo André, denunciando os crimes do Bolsonaro, ó. Desemprego deixa o povo em alvoroço, a fome tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. É isso aí. Tá aqui um trecho lá em Santo André, ó, essa semana já fechamos em várias cidades.